Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Tá chegando a hora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e já saiu o horário do jogo. 21h30 nesse Maracanã lotado. Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. É, meu parceiro. Isso já está definido e, se tudo der certo, o final será rubro-negro. Mas o que você não sabe, eu vou te contar agora. Deixa o seu like, dá aquela moral, dá aquela fortalecida, porque a gente continua super bem posicionado. Tá rolando agora os últimos minutos das oitavas de final da Champions League. É, meu parceiro. Aquele jogo entre Inter de Milão, tá jogando Liverpool e o PSG, tá jogando Bayern de Munique e Bayer Leverkusen e tá jogando, já jogou Barcelona e Benfica. Tudo isso e muito mais aqui e agora no canal Bem Posicionado. O jogo está nos minutos finais, nos acréscimos, e o único jogo que ainda não tem definição é entre o PSG e o Liverpool. O PSG que fez uma partidaça jogando em casa, massacrou, assim saiu nos jornais do país, do mundo inteiro. O PSG massacrou o Liverpool dentro de casa. Um volume de jogo absurdo, uma posse de bola absurda. Simplesmente o Alisson foi o melhor jogador em campo. Pensa. E no final o PSG foi punido por uma bola danada que acabou deixando o placar 1-0 para o Liverpool, mesmo na casa do PSG. Com essa segurança, o Liverpool trouxe a vantagem para sua casa, para o seu estádio, mas o PSG, entendendo que de bola jogada apresentou o melhor futebol, encarou o Liverpool em casa como poucos. E aos 12 minutos já estava 1-0 para o PSG. E aí a vantagem do Liverpool se esfarelou em simplesmente 12 minutos. 12 minutos. Agora está rolando ainda o finalzinho do segundo tempo. É uma partida que provavelmente vai para os pênaltis. Tem acréscimos, é Champions League. Se tem Champions League, tem notícia aqui no canal Bem Posicionado. Ó, palhinha. O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen, simplesmente enfiou no agregado 4-0 e vai se classificando para as quartas de final. O Benfica com o Barcelona jogou com um jogador a menos, mesmo assim venceu o seu jogo por 1-0 em casa. E agora pegou o Benfica de novo e enfiou uma sapatada de 3-0. No agregado, 4-1 para o Barcelona. De quebra, o Rafinha é o maior jogador brasileiro a marcar gols na Champions League. É o artilheiro da Champions League, superando o Kaká, Neymar, entre outros. O jogador chegou a 11 gols na competição, simplesmente está voando. No jogo de hoje, ele deixou 2, mas mesmo o Rafinha estando voando, provavelmente o bola de ouro do ano que vem, o Rafinha tem um parceiro chamado Lamine Yamal, que está jogando uma barbaridade. Simplesmente deixou dele uma obra de arte, sem contar as assistências. O gol do Rafinha, assistência dele, uma obra-prima. O gol dele, uma coisa maravilhosa. Então, assim, o Barcelona está cada dia mais forte. O Liverpool, que parecia ser a máquina, o time a ser batido da temporada em relação à Champions League, está tendo muita dificuldade. Parece que o nível da Premier League não está tão alto assim não. Afinal de contas, o Liverpool está sobrando na Premier League, mas na Champions está passando um sufoco danado. O jogo está indo agora para prorrogações e aí tudo pode acontecer. Caso não saia um campeão, vai partir para os pênaltis. Então, olha só, Internacional e Feyenoord. A Inter ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, passou com tranquilidade para as quartas de final. Então, vamos lá, recapitulando. Inter de Milão, garantido nas quartas de final, contra o Feyenoord. Barcelona contra o Benfica, um jogaço do Rafinha e o Lamine Yamal. Lewandowski ficou no meio ali, ó, sobrando, porque é muita habilidade, tanto do Yamal quanto do Rafinha. Pelos dribles que deu e pelas jogadas que fez, o Yamal conseguiu ser melhor do que o Rafinha. Para mim, craque do jogo, o homem do jogo foi o Lamine Yamal, mesmo fazendo um gol e dando uma assistência, e o Rafinha fazendo 2 gols. No outro jogo, o Bayern de Munique já tinha enfiado 3-0 do Leverkusen, só foi confirmar a vaga e ainda fez mais um golzinho. E no início desse vídeo, esses jogos ainda estavam terminando, então ainda pode ter alguma diferençazinha ali no placar, caso saia nos acréscimos. Mas a questão é o seguinte,
é só a terça-feira da poderosa Champions. Amanhã ainda tem a super quarta. E aí, nada mais, nada menos do que Real Madrid e Atlético de Madrid estarão em campo. Tá bom para vocês? O poderoso Arsenal também joga. Olha a quantidade de gente boa em campo. Borussia Dortmund também estará em campo. Todo mundo buscando uma vaguinha nesse jogo espetacular. É espetacular sim, gente. E agora, o Real Madrid amanhã, encarando o arquirrival ali de Madrid, tem tudo para fazer um jogaço. O primeiro jogo foi muito complicado para o Atlético de Madrid e agora o Real Madrid vai ter que visitar o Atlético de Madrid e a sua torcida. O Simeone sabe jogar essa competição como poucos, mas tem pela frente também um técnico que é recordista em Champions League, Carlo Ancelotti. O Vinícius Júnior vive uma fase espetacular. Do lado do Atlético de Madrid também tem o Julián Álvares jogando um absurdo. Tem o Griezmann, que também não fica para trás. E vai encarar o esquadrão, o quarteto mágico do Real Madrid. Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e Kylian Mbappé. Todos confirmados para o jogo de amanhã. E amanhã, gente, tem tudo para ser uma quarta memorável. Afinal de contas, à tarde tem simplesmente Real Madrid contra Atlético de Madrid. E à noite tem simplesmente Fluminense versus Flamengo. O Flamengo simplesmente deu continuidade na contratação do Eric Pulgar, a renovação de contrato. O Cebolinha mais o Michael já estão treinando com o grupo e é dúvida para essa partida de quarta-feira. Até o momento ficam como dúvida, mas acredito eu que possam ficar pelo menos no banco. O Bruno Henrique também preocupa, caso não jogue, o Juninho deve ser o nosso centroavante dessa decisão. Espero que o jogo seja espetacular, por muito pouco. Eu não fui para o Maracanã assistir esse Fla-Flu, ou melhor, esse Flu-Fla. Vou estar viajando, vou estar passando pelo Rio na quinta-feira, então poderia arriscar uma ida ao Rio de Janeiro no Maracanã. Mas, final, ingressos daquele jeito, R$ 120 é o mais barato, no pior lugar, atrás da pilastra, e aí você já sabe. Vou fazer o nosso trabalho aqui, vou tentar trazer a informação e tentar trazer a emoção do jogo para todo mundo que está assistindo o jogo aqui em casa. Então, amanhã o encontro está marcado, Real Madrid e Atlético de Madrid, Fluminense e Flamengo, jogo para todo mundo, beleza? Para quem ficou até aqui, muito obrigado pela moral, deixa o seu like, dá aquela valorizada. Para quem é rubro-negro também, dá aquela moral. Sei que hoje falei muito de Champions League, mas não dava não, né? O Barcelona acabou com tudo. E o Liverpool tá passando um perrengue danado para passar do PSG. Beleza? Quem ficou até aqui é porque gostou, então dá aquela moral, deixa o like. Para quem não for inscrito, inscreva-se. Tamo junto. Fui.